Se o meu saudoso primo fosse vivo, ele ia falar desse jeito. É, nação santista, vocês estão no U da cobra. Isso mesmo, vocês estão no U da cobra. Porque o Vitória venceu o Internacional com um futebolzinho tiquinho assim do Internacional, parecendo o tiquinho do Santos. Futebolzinho bem, não passa uma gilete. E o Vitória venceu de 1-0. Talvez era para vencer até demais. Talvez não, era para vencer até demais pelo futebol que o Internacional jogou, porque o Internacional não jogou. Eu não sei se foi melhor a vitória do Vitória em cima do Internacional ou se realmente a vitória do Internacional era melhor em cima do Vitória. Porque se a gente parar e analisar, talvez o grande adversário para tentar fugir, tirar o Santos da zona do rebaixamento é o Internacional. Porque se você parar e analisar o futebol que o Internacional está jogando, meu pai do céu, se é aquele futebol contra o Vitória, talvez o Santos pode até sonhar um pouquinho em deixar a zona do rebaixamento. Lembra que eu falava aqui do barranco trincado? Uma perna lá, outra cá e o buracão embaixo? O barranco desmoronou, caiu. E o Santos está dentro da zona do rebaixamento. 17º lugar o Santos hoje, porque o Vitória, com a vitória, passou um ponto, o Santos foi a 34 pontos. E para piorar, o Santos viu o Juventude se aproximar e chegar aos 29 pontos ganhos também. O Santos que tem duas pedreiras, vamos dizer assim, o Palmeiras nessa quinta-feira e o Flamengo no domingo lá no Maracanã, e aí você começa a ficar muito preocupado. Por quê? Os cagões já não jogam com o Santos fora da zona do rebaixamento. Imagina os cagões amanhã lá no Allianz Parque contra o Palmeiras dentro da zona do rebaixamento. O que o Palmeiras vai querer fazer com o Santos? Ah, Thiago Ribeiro, o que você fez com nós? Você não devia ter feito isso aí com nós. Jamais. Talvez você é um dos culpados também pela fase que vive hoje o Palmeiras. Não do Santos. Do Santos você não tem culpa de nada, mas pelo Palmeiras, porque você deu uma reativada no Palmeiras que, meu Deus do céu. Mas é claro, isso aí é futebol, a gente brinca. O cara não tem culpa nenhuma. Estava ganhando para fazer o trabalho dele, fez o gol e acabou. Ah, meu pai, que coisa, que Santos que está fazendo com nós. Ó, puxei lá pela Gazeta, eu vi lá, eu puxei só para ver aqui, 353 jogos Santos e Palmeiras, 153 vitórias do Palmeiras, 108 vitórias do Santos, 92 empates. Deve ser por aí mesmo. 590 gols o Palmeiras marcou, 488 gols o Santos marcou. Jogos no Allianz Parque. Aí o Santos. Vai, Santos, vai, Santos. Quebra essa nhaca, quebra essa nhaca, vence o Palmeiras amanhã lá no Allianz Parque e derruba isso daí. Apenas uma vitória contra o Palmeiras lá no Allianz. Apenas uma vitória. Foi em 2017, 11 vitórias do Palmeiras, 3 empates e uma vitória do Santos. Faz a segunda amanhã, bonito, quem sabe? Quem sabe poderia fazer e sair dessa nhaca que o Santos vive aí, pelo amor de Deus. O Palmeiras no campeonato com 65 pontos é o líder, porque o Flamengo está jogando. Até estava vendo agora, está 1-1 com o São Paulo. Nesse momento estou fazendo o vídeo. 20 vitórias no campeonato, 5 empates e 5 derrotas, 55 gols marcados e 26 gols sofridos. O artilheiro é o Vitor Roque, enquanto o Santos, a decepção do Santos, que é o 16º lugar, que agora não é mais, agora é o 17º colocado, é o primeiro time na zona do rebaixamento, com 33 pontos ganhos, com 8 vitórias, 9 empates e 13 derrotas. É muita derrota, meu pai do céu. 31 gols marcados e 43 gols sofridos. O artilheiro é o Barreal, com 8 gols. O Palmeiras, que vai ter o retorno do Gustavo Gomes, e tem o retorno também do Alan, que foi poupado no jogo contra o Juventude para poder jogar contra o Santos. Até isso ajuda para o Santos.
Os caras popam lá para jogar cá. O Palmeiras que não tem o Aníbal Moreno, o Aníbal Moreno que está suspenso, o Everton, além do Paulinho, que já faz tempo, e o Lucas Evangelista, que estão todos no departamento médico. O Santos que não tem o Luan Pérez, suspenso com terceiro cartão amarelo, e o Neymar, que provavelmente também não vai para o jogo de amanhã, porque gramado sintético, acredito até que, se a gente parar e analisar e pensar direitinho, tá até certo o Santos. De repente, você nem sabe se o resultado desse jogo final, como que vai ser, e você tem que pensar lá na frente, porque o negócio tá osso, hein? O negócio tá osso, não tá fácil não. E aí tem a volta do Souza também, o Souza que cumpriu suspensão automática contra o Fortaleza. Tem muita falta o Souza contra o Fortaleza. Eu acredito que com o Souza lá seria bem mais interessante naquele jogo contra o Fortaleza. Olha, é difícil falar a escalação do Santos. É difícil falar a escalação do Santos. Eu cheguei a fazer vídeo essa semana que eu escalaria um Santos diferente para correr contra o Palmeiras. Para correr contra o Palmeiras. Eu dava um jeito de fechar aquela porta ali de entrada, aquela entrada da área ali, dava um jeito de fazer alguma coisa diferente ali, mas eu não entraria do jeito que eu vejo muitos aí falando de entrar no jogo. Eu acredito que o Vojvoda tinha que ser estrategista nesse jogo, porque é como eu cheguei a falar, perdido já está para a nação santista, perdido o Santos já perdeu o jogo para o Palmeiras. Então, para o Vojvoda não tem nada que perder, não tem nada que ele perder. Ele tinha que fazer alguma coisa, ou tem que fazer alguma coisa de diferente para mostrar para a nação santista que ele tem condições de ser treinador do Santos e que o Santos, os cagões do Santos, têm condições sim de enfrentar o Palmeiras e fazer um bom jogo contra o Palmeiras lá no Allianz Parque. Eu que sempre falo que é jogo difícil. Eu vejo muitos falando que o Palmeiras vai golear. Eu vejo muitos falando que o Palmeiras vai golear. Mas é como eu digo, eu não duvido. Eu não duvido. Mas Santos e Palmeiras costuma ser jogo muito difícil. Jogo pegado, jogo de ali. É um gol de diferença. É uma vitória magra para um lado ou vitória magra para o outro. E às vezes aqueles empates que a gente já acostumou ver até de 2-2, que são resultados que viram muito no jogo Santos e Palmeiras. Qualquer que seja a categoria, que até nas categorias de base, esses dias na decisão do Campeonato Paulista, na semifinal, teve duas vezes 2-2. Lá e cá foram 2-2. Então, é resultados muito justos, Santos e Palmeiras. Não é aquele deslizes que a gente vê de vez em quando, 3-1, 2-0, 3-0. É muito difícil. Tem, mas é jogo mais equilibrado. Se a gente pegar a decisão lá da Copa do Brasil em 2015, acho que foi 2015, lá do tal do Nilson lá, quando era para ele deslanchar e fazer um gol a mais, ele acabou não fazendo, o jogo terminar 2-1, para depois no Allianz terminar 2-1 e o Santos acabar sendo derrotado nos pênaltis. A mesma coisa naquele Campeonato Paulista. 2-1 e no final tudo é jogo pegado. É jogo pegado de Santos e Palmeiras. Então, de repente, pode ter aí aquele deslanche, como tem muitos falando aí, que o Santos pode ser goleado. É como eu estou falando, eu não duvido, porque do Santos eu não estou esperando nada. Às vezes, quando você imagina que o time vai, o time ele para, ele trava. Eu já cheguei a comparar aqui que era um cavalo que meu pai tinha. Quando você achava que ele ia para frente, ele vinha de ré. Ele vinha de ré, vinha para trás. Então, é difícil até a gente falar aqui qual vai ser a escalação que o Vojvoda vai fazer. Mas se eu fosse no lugar do Vojvoda, mas eu não sou, mas se eu fosse, eu mudava esse Santos. Eu mudava. Eu sacava uns jogadores ali, colocava no banco de reserva, principalmente o ataque do Santos, que não existe nas competições. Principalmente. Fazia alguma coisa de diferente. Fazia alguma coisa diferente. Uma coisa que eu ia fazer, eu não entraria com o Robinho Júnior e o Souza. Eu não entraria com esses dois jogadores.
Porque se tivesse também o Neymar, é claro que o Neymar ia ser banco de reserva para tentar alguma coisa no segundo tempo. Mas se eu estou no lugar do Vojvoda, eu seguraria o Robinho Júnior e o Souza no banco de reserva. Eu entrava com o Escobar no lugar do Souza, fazer alguma coisa de diferente, fazer com que o Palmeiras, sei lá, cansa, ou o Palmeiras enjoa de perder gols, ou o Palmeiras tenha dificuldade de entrar na defesa do Santos, mas eu dava uma travada naquele meio campo do Santos ali, eu dava uma travada naquela defesa do Santos ali, como eu cheguei a falar depois do jogo contra o Fortaleza, que eu falei que saudade do Zé Ivaldo, que saudade do Zé Ivaldo, mas eu fazia algo de diferente. Eu fazia ainda mais diferente ainda. Eu vinha no meu ataque com o Tassiano, que foi contratado e não joga, então põe para jogar, porra. Põe para jogar. Pagou lá milhões pro cara, põe para ver se joga ou se não joga. E coloca o Cabalheiro. Coloca, põe para correr, põe para correr. Põe para correr, faz alguma coisa, mexe nesse time, mexe nesse time, mexe nesse time, sei lá, Gabriel Brazão, Igor Vinícius, o Ciel que vai ser o Adonis Frias, o Zé Ivaldo, ou o Alex Duarte, o Escobar, o Ilharão no meio campo, o Zé Rafael, não sei se vai o Soneca do Rolaser, não sei se entra o Soneca do Rolaser, ou se vai o Vitor Hugo. Eu, na minha opinião, ia o Gabriel Bontempo, o Barreal, o Tassiano e o Cabalheiro. Muda, porque você, para um jogo desse daí, você precisa de 15 jogadores. Você vai precisar de 16 jogadores. Você vai precisar, porque aos 11 que entram, no segundo tempo você pode fazer mais 5. Mas só que você tem que fazer 5 com alguma coisa diferente no segundo tempo. Porque, de repente, não vai adiantar você entrar com o Robinho Júnior, com o Souza lá na esquerda, e aí cansar, quando chegar no intervalo ali, 5, 10 minutos do segundo tempo, você tem que tirar, e aí você vai por quem? Então é melhor você, no segundo tempo, você tirar um Tassiano, colocar um Robinho Júnior, você tirar um Cabadeiro, ou tirar o Escobar, colocar o Souza, fazer algo diferente, tentar alguma coisa diferente para tentar barrar o Palmeiras lá no Allianz nesta quinta-feira, de repente buscar ao menos um ponto para o Santos igualar com o time, o rival dele hoje, que é o Vitória. Que fase do Santos, hein? O rival dele é o Vitória, porque passou ele um ponto na zona do rebaixamento. Ah, meu Deus do céu, que coisa. E aí tentar alguma coisa diferente. Eu sinceramente, não me vejo assim o Santos, o Vojvoda entrando só com aquele time, aquelas mesmice de sempre. Eu me agradava mais fazer algo diferente, porque é como se diz, está perdido. Para todo mundo está perdido. Então, tenta fazer alguma coisa de diferente, que aí fica mais fácil, fica mais tranquilo. Eu sempre cito lá de 95, quando o Santos levou a lavada contra o Fluminense lá no Rio, que os caras vieram e falaram aqui nós vamos virar, porque a responsabilidade já era menos, porque lá já tinha perdido o campeonato. E chegou aqui, virou, porque partiram para cima e lutaram para buscar. É mais ou menos isso daí, é mais ou menos a mesma ideia. Está perdido? Está perdido. Para todo mundo o Santos perdeu o jogo amanhã? Perdeu. Então vamos tentar dar uma prova para o torcedor do Santos que nós não somos cagões, que nós vamos tentar reverter isso daí. E acabou. Às vezes também tem a responsabilidade de certos jogadores que tem que chamar o outro no canto e falar, vamos fazer alguma coisa. Nós vamos se entregar, nós vamos cair agora, nós vamos deixar que os caras passar por cima de nós? Vamos nós também tentar fazer alguma coisa? Os caras vão entrar com 11 lá, nós entramos com 11 de cá. Pô, os caras jogam no Palmeiras, nós jogamos no Santos. Então tem que fazer alguma coisa, tem que pensar alguma coisa diferente também. Não é só ficar esperando, porque, porra, é só isso, só fala de fulano, de ciclano, de bertano, parece que só tem. Todo mundo é culpado. Todo mundo é culpado que está naquele monte ali. Todo mundo é culpado desse momento que o Santos está passando. Porra, o treinador põe o time para jogar lá, o cara me perde um gol na cara do gol. A bola passa debaixo da linha do gol, o cara só era pôr o pé, a bola passa. O outro me sobe de cabeça lá, o cara ganha de cabeça dele.
Tudo é o treinador só? Não, é todo mundo, é todo mundo. Então, sabe, vamos ver, vamos ver. Ó, não vou nem falar a escalação do Santos hoje. Para mim, tinha que ter como diz o Marcelo Teixeira lá, como ele chegou no Santos, um choque de gestão, tinha que ter um choque dentro do campo ali também. O Santos dá aquele choque, o Vojvoda, mudar o time, fazer como aqueles treinadores antigos faziam. Pega o cara lá que está encostado, traz aqui, o cara sai herói do clássico. É mais ou menos desse jeito. Eu penso dessa forma aí, vamos ver. Vamos ver. E o Palmeiras também, a escalação do Palmeiras é mais ou menos aquilo lá que todo mundo já sabe: Carlos Miguel, o Kevin, o Gustavo, o Murilo, o Piquerez, o Bruno Fux, o Andrés Pereira, o Maurício, o Felipe Anderson, olha, a lei do ex aí. O Flaco Lopes, o Vitor Roque, é isso aí. Então vai depender muito do Santos agora nesse jogo de amanhã. Vai apitar o jogo o Rafael Claus, Barbarense, o Rafael Clauso, o Danilo Ricardo Simon vai na bandeira, o Alexandre Ribeiro vai na bandeira, e o Wagner Hillway, aquele mesmo que de vez em quando dá umas pipocadas lá na frente do monitor, vai no VAR. Vamos esperar aí que o pessoal faça aí um bom jogo amanhã, mas depende muito do Santos também, como o Santos vai fazer amanhã. Vamos ver, vamos ver. Vamos aguardar a escalação do Vojvoda amanhã, que ele deve definir, e vamos saber qual será o time que vai entrar em campo. Se o Zé Ivaldo vai estar, se o Escobar vai ser o lateral direito, quem vai ser o outro zagueiro, se vai ser o Adonis, ou se ele vai entrar com os 3 zagueiros, o Adonis, o Duarte e o Zé Ivaldo, se ele vai entrar com 3 volantes, o Arão, o Schmidt e o Zé Rafael. Vamos ver o que ele vai inventar amanhã para a gente ver se consegue fazer alguma coisa amanhã contra o Palmeiras lá no Allianz Parque. Que não é fácil, é jogo difícil, claro que é difícil, mas não é impossível. Não é impossível. Então, vamos ver o que o Santos possa fazer. Mas pelo menos entra com atitude, entra com vontade, com raça, com coragem de enfrentar o maior. E hoje, infelizmente, é o Palmeiras que vive uma fase daquelas espetacular que um dia o Santos viveu, mas infelizmente, ultimamente, o Santos está vivendo a fase que o Palmeiras lá atrás viveu. Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Schott, ficam todos com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser.